Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Axel Munthe. Axel Munthe, que foi um médico, psiquiatra e escritor sueco, nascido em 1857 e falecido em 1949. A sua obra mais famosa é O Livro de Saint-Michel. Munthe também ficou conhecido pela sua natureza filantrópica e por advogar os direitos dos animais. Axel Martin Fredrik Munthe nasceu em Oskarshamn, na Suécia, em 31 de outubro de 1857. A sua família era de ascendência flamenga e mudou-se para a Suécia durante o século XVI. Era o mais novo de 3 irmãos, nascidos de um pai doente, autocrático, violinista e puritano, o químico Martin Arnold Fredrik Munthe, e da sua segunda esposa, Luísa Aurora Ugarski. Em 1874, Munthe visitou Capri e ficou apaixonado pela ilha, de modo especial pela colina de Anacapri, onde se situavam as ruínas do palácio do imperador romano Tibério. Nesse ano, começou a estudar medicina na Universidade de Uppsala e depois em Montpellier e em Paris, na França, onde se doutorou no ano de 1880, com 23 anos. Falava várias línguas, o sueco, claro, o inglês, o francês, o italiano, portanto, todas fluentemente, e também o alemão, pelo menos assim passivamente. Axel Munthe casou-se com Ultima Ornberg, uma sueca, em 24 de novembro de 1880, que conheceu quando ela estudava arte em Paris, mas divorciaram-se no final da década de 1880. Embora a sua tese tratasse de ginecologia e obstetrícia, Munthe foi fortemente impressionado pelo trabalho pioneiro sobre neurologia do professor Jean-Martin Charcot, chegando a assistir às suas aulas no Hospital Salpêtrière. Mais tarde, desentendeu-se com Charcot e deixou Salpêtrière, denunciando o trabalho do seu antigo professor sobre hipnotismo como fraudulento e cientificamente infundado. Munthe viveu fora da Suécia durante 67 anos e teve uma carreira singular. Após a formatura, abriu um consultório médico em Paris, onde atendia uma grande parte dos membros da colónia escandinava. Em 1884, viajou para Nápoles para prestar assistência médica durante uma grande epidemia de cólera. Em 1887, mudou-se para Capri. Comprou um terreno no antigo Palácio de Tibério e começou a construir ali uma habitação, aproveitando as ruínas de que recuperou uma grande parte. Não só os espaços, incluindo os pavimentos romanos, mas também objetos como estátuas, colunas, moedas. Encontraram ele e os operários vários potes de moedas, etc. Chamou-lhe Vila de Saint-Michel. Em 1890, com pouco dinheiro para o projeto, abriu um consultório em Roma, onde atendia dignitários estrangeiros, bem como a população local. A partir daí, dividiu o seu tempo entre Roma e a ilha de Capri. Exercia medicina em Roma durante o ano e vinha passar as férias de verão a Anacapri, durante as quais ia construindo a Vila de Saint-Michel, com a ajuda de trabalhadores locais. Em 1892,
Munte foi nomeado médico da família real sueca. Em particular, serviu como médico pessoal da princesa herdeira Vitória de Baden. Vitória passou a desempenhar um papel central na biografia de Munte. Vitória de Baden, nascida em 1862, era filha do Grão-Duque Leopoldo I de Baden, na Alemanha. Casou em 1881 com Gustavo, príncipe herdeiro da Suécia, e viria a tornar-se rainha da Suécia a partir de 1907, quando Gustavo V se tornou rei daquele país. Vitória tinha problemas de saúde desde tenra idade, tanto na mente como no corpo, sendo muito fraca de pulmões. Sofria de bronquite grave e possivelmente de tuberculose. Apesar de ter sido recebida com muito carinho pelo povo sueco, Vitória era infeliz no casamento, apesar do casal ter tido 3 filhos, pois o Gustavo tinha fama de ser bissexual e de ter um amante, aliás, um indivíduo de muito má reputação. Em 1883, Vitória sofreu de uma depressão pós-parto, na sequência do nascimento do seu primeiro filho, pelo que a conselho médico começou a passar os invernos no estrangeiro, à procura de clima mais quente, algo que ela passou a fazer até à morte. A partir de 1892, Munte, que exercia, portanto, medicina em Roma, passou a ser o seu médico pessoal, na qualidade de médico da família real sueca, conforme tinha sido nomeado. Para além de seu médico, Munte passou a ser também o seu amigo e confidente mais próximo. A sua importância para o bem-estar físico e mental da princesa, posteriormente rainha consorte, portanto, como vimos, foi muito maior do que a de um simples médico. Foi um apoio que lhe deu força para viver. A conselho de Munte, Vitória começou a passar os meses de inverno em Capri. A princípio hesitante, no outono de 1910 viajou para a ilha e a partir de então, exceto durante o período da Primeira Guerra Mundial e alguns anos depois no final da vida, passou ali vários meses por ano. Começou por viver no Hotel Paraíso e mais tarde na Casa Caprile, que ela construiu lá em Anacapri. Esta casa viria a tornar-se um hotel depois, mais tarde, na década de 50. Quando Axel Munte passou a viver em Anacapri, a rainha visitava quase todas as manhãs a Vila Saint-Michel e os dois caminhavam pela ilha. Munte e a rainha organizavam concertos à noite em Saint-Michel, nos quais ela tocava piano, que era uma grande pianista. Vitória apoiou os esforços de Munte para comprar o Mount Barbarossa, que se transformou num santuário para as aves migratórias, como ele depois conta num dos capítulos do livro de Saint-Michel, que depois falarei lá mais adiante. A rainha compartilhou o amor de Munte pelos animais. Possuía um cão de estimação e era sempre vista a passear o seu cãozinho, né, lá pelas ruas de Anacapri. Talvez fosse inevitável, mas dada a pequena população local e a estreiteza da amizade, começou a haver rumores de que o Munte e a rainha eram amantes, mas isso nunca ficou comprovado. Perto do final da vida, a saúde de Vitória começou a deteriorar-se e Munte recomendou que não voltasse a Anacapri. A rainha Vitória regressou então à Suécia, onde construiu uma vivenda ao estilo da de Capri. Mas, algum tempo depois, mudou-se para Roma, onde faleceu em 1930, ou seja, 2 anos depois. Em 1907,
O Munter casou-se com Hilda Pennington Mellor e tiveram 2 filhos, o Peter e o Malcolm. Durante 1910 e 1911, o Munter mandou construir uma casa de verão de 14 quartos na Suécia, como presente para a sua esposa. Hilda ajardinou a casa com um jardim inglês e mobilou-a com arte e móveis do século XVII, XVIII e XIX, da Itália, Inglaterra e França. Hilda e os filhos iam geralmente passar o verão na casa da Suécia, mas o Munter estava mais frequentemente lá na casa de São Michel. Durante a Primeira Guerra Mundial, Munter tornou-se cidadão britânico devido às simpatias da família real sueca, especialmente da Rainha Vitória, pela Alemanha. Não esqueçamos que ela era de origem alemã. Durante a guerra, serviu no corpo de ambulâncias. E então, com as suas experiências de guerra, o Munter escreveu o livro Red Cross and Iron Cross, que saiu em 1916 e que em português significa Cruz Vermelha e Cruz de Ferro. Em 1919 e 1920, Munter foi um senhorio relutante da extravagante socialite Luisa Casati, que ocupou a Vila Saint-Michel, de arrendamento, claro, pois nessa altura Munter desenvolveu um problema ocular e acabou por torná-lo quase cego e incapaz de tolerar a luz brilhante solar italiana. E então ele nessa altura regressou à Suécia. Viveu durante vários anos lá na Suécia e ali escreveu The Story of Saint Michel, o livro de São Michel, em português, publicado em 1929. Um texto autobiográfico e que foi muito bem recebido e se transformou num best-seller mundial. Foi traduzido pelo menos para 45 línguas e considerado um dos livros mais vendidos do século XX. O livro de São Michel veio ofuscar todos os 4 livros anteriores do Munter, que, por isso, podem ser muito difíceis de encontrar e caros. O primeiro, Från Nipelresbrev, não sei se é assim que se lê em sueco, e que significa O Diário de Viagem de Nápoles. É uma coleção de reportagens publicadas no jornal Stockholms Dagblad, no ano de 1885, e que descreviam as experiências de Munter no trabalho humanitário durante a epidemia de cólera de Nápoles. Se lembram que eu falei disso? Foram traduzidas para inglês e reunidas num livro, publicado em 1887, com o título Letters from a Morning City, Naples, Autumn 1884. Cartas de uma cidade em luto, Nápoles, outono de 1884. Os críticos referiram-se a Munter de forma muito positiva, como um novo talento de escritor muito promissor, quando saiu essa tal coletânea de reportagens. Salienta-se também a coletânea de contos Vagarious, que significa caprichos, que foi publicada em Londres em 1898. Numa segunda edição, impressa em 1908, foi renomeada para Memories and Vagarious, que significa memórias e caprichos, mas que em Portugal está traduzido com o título Bichos e Homens. Portanto, o livro de São Michel e os Bichos e Homens são, ao que julgo, os 2 únicos livros de Munter traduzidos e publicados em Portugal. Salienta-se também, já atrás referida, Red Cross and Iron Cross, portanto, Cruz Vermelha e Cruz de Ferro, com as recordações do Munter do seu tempo do corpo de ambulâncias, né?
que ele tinha sido publicada em Londres no ano de 1916 e com os lucros da venda todos doados para a Cruz Vermelha Francesa. Depois foi mais tarde feita uma segunda edição, esta já acreditada ao Munter, que foi publicada por volta do ano de 1930. Portanto, estes livros, né, como já disse, por causa do grande sucesso do livro de São Michel, quase foram esquecidos. Apesar do enorme sucesso dos seus livros, de modo especial, portanto, o livro de São Michel, o Axel Munthe quase não é mencionado na história literária sueca. O que é uma pena, né? Uma intervenção cirúrgica restaurou a visão do Munthe e ele voltou para São Michel, onde passou então vários anos, antes de regressar definitivamente à Suécia no ano de 1942. Os últimos anos da sua vida foram passados como convidado oficial do rei da Suécia. Pela sua filantropia e devoção ao cuidado dos animais, o Munthe foi apelidado de São Francisco de Assis moderno. Aliás, ele era um admirador do São Francisco de Assis, de que ele fala várias vezes aqui no livro de São Michel. Munthe evitava sempre que possível a prescrição de medicamentos para os casos psicológicos dos seus doentes, recomendando muitas vezes hipnose, música e outras abordagens médicas alternativas. Esteve marginalmente envolvido nos trabalhos do Louis Pasteur na busca de uma vacina antirrábica, não é? Portanto, contra a raiva. No livro de São Michel, ele fala da grande quantidade de cães que tiveram que ser sacrificados em testes até que se conseguisse a vacina eficiente. A propósito, refiro que o Munthe foi um defensor da eutanásia em situações médicas desesperadas para os animais, como por exemplo a raiva, para evitar ao paciente uma dor intensa e uma angústia mental. Com um tiro, eles teriam uma morte rápida e sem sofrimento. Também doentes humanos, em grande sofrimento e sem solução de melhoria, nomeadamente durante aquela epidemia de cólera de Nápoles, ele facilitou o suicídio, como ele afirma também aqui no livro de São Michel. Claro que naquele tempo não havia, nem se sonhava ainda que um dia viesse a haver leis que pudessem legalizar a eutanásia. O Munthe morreu, pois, no Palácio Real de Estocolmo, né, onde residia, no dia 11 de fevereiro de 1949, com 91 anos. O seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas no Mar do Norte. Uma placa em memória dele e da sua família pode ser vista no cemitério protestante de Roma. Várias das suas propriedades são hoje museus e centros culturais. A Vila São Michel foi doada ao Estado sueco no seu testamento. O complexo é mantido por uma fundação sueca e funciona como um centro cultural, acolhendo concertos, académicos suecos visitantes e também o consulado sueco local. A fundação mantém também o Santuário de Aves do Monte Barbarossa, portanto aquele terreno que ele comprou e que transformou num santuário para aquelas aves que migram do norte da África, ali descansam e depois seguem para o norte, onde nidificam e vivem durante o verão. Que é, portanto, um monte ao lado de Dana Capri, que é com cerca de 55 mil metros quadrados que ele comprou na altura. Em 1980, foi criada outra fundação para cuidar de Hildesholm, portanto, a casa dele da Suécia. O filho, o Malcolm Munthe, doou a casa e não só, também todas as obras de arte e antiguidades que lá estavam
doou tudo isso à fundação, que a explora, e que, portanto, está a geri-la como um museu. Foi considerada um edifício histórico no ano de 1988 e passou por uma grande restauração entre os anos de 1995 e 1999. Além de turistas, o museu recebe aulas de arte e concertos. Ora bem, eu desejava então agora, para finalizar, falar do livro de Saint-Michel, que eu andei a ler, né, como é lógico, esta semana, e que aqui tenho e vos estou a mostrar. Então, o livro de Saint-Michel é a obra mais conhecida do Axel Munther. Apareceu pela primeira vez em inglês no ano de 1929, como já disse, e imediatamente se tornou um best-seller mundial. Ninguém sabe realmente quantos exemplares foram vendidos até hoje e quantas edições foram publicadas. Apesar de ter sido publicado há quase 100 anos, continua a ser um dos livros escritos por um sueco mais traduzidos para línguas estrangeiras, seguramente mais de 40, ou talvez mais de 45 línguas. O best-seller de Axel Munther é, ao mesmo tempo, uma autobiografia e uma obra de ficção, englobando todo o espectro da literatura. Curioso. Ele contém drama e humor, é sarcástico, mas sentimental, é literário e jornalístico, é verdadeiro e é falso, porque tem muito de fantasia, não é? Por outras palavras, tão cheio de contradições como o próprio autor foi. Nos capítulos sobre a Vila Saint-Michel, o Munther reforça a mística que envolve a casa, através da sua narrativa fantasiosa. Por exemplo, quando fala da forma como encontrou a esfinge egípcia, que ele colocou lá num parapeito a olhar para o mar, e também da cabeça de Medusa, portanto, que estão lá as duas no espaço. O caso da esfinge egípcia, que portanto, veio várias toneladas, né, toda de pedra, é paradigmático. Ele vivia a dizer lá para os trabalhadores que trabalhavam com ele que queria pôr ali uma esfinge egípcia a olhar para o mar, e que não sabia de onde havia de vir. Mas quando chegasse a hora certa, ela havia de aparecer. Ele havia de ter uma iluminação que lhe havia de dizer onde havia de encontrar. E depois narra aqui uma história muito fantástica, onde ele diz que em sonhos viu um território e depois uma gruta, e que entrava por essa gruta adentro, e lá mais para o fundo da gruta, depois de andar, encontrava um largo no centro do qual estava uma esfinge, e que ele depois a trouxe. Ele não tem a coragem de inventar a forma como a trouxe. Nessa parte ele salta e diz, porque já haviam de julgar que eu até estava maluco ao contar como foi, mas o que é certo é que eu trouxe-a. De facto, muita fantasia. O livro é autobiográfico, mas também muito fantástico. Por outro lado, as descrições angustiantes da epidemia da cólera em Nápoles, no final do século XIX, são um reflexo preciso da enorme miséria que era a sorte dos pobres em muitas partes da Europa naquela época. Portanto, esta é uma daquelas partes mais dramáticas do livro. Noutras partes do livro, o Munther faz descrições muito interessantes e dá-nos um retrato muito completo sobre a profissão de médico naquela altura de viragem do século XIX para o século XX. Ele critica muito os seus colegas médicos, a maioria dos quais tinham a mínima competência, e dizia muitas vezes até para os doentes, acautelem-se com eles porque a maior parte deles não são de fiar. O livro de Saint-Michel tornou-se tão famoso que o Axel Munther negociou com a Paramount Pictures que se fizesse dele um filme de grande orçamento, que chegou a estar escolhido o ator protagonista principal
que era o John Barrymore. No entanto, as negociações, olha, não deram em nada e, infelizmente, nunca se fez o filme. Então agora, para terminar, eu gostava de referir aqui uma curiosidade muito interessante. Aliás, duas curiosidades muito interessantes sobre o livro. Uma é referente à edição portuguesa. A edição portuguesa é daqui da coleção Dois Mundos, de livros de Brasil, que é, portanto, uma fantástica coleção que tem divulgado em Portugal as obras maravilhosas, as mais importantes obras da literatura mundial. De facto, uma coleção sensacional. E este livro teve a honra de iniciar a coleção. Foi o primeiro livro da coleção Dois Mundos, criada no ano de 1946. Portanto, a tradução é de 1946 e estreou a coleção Dois Mundos. A outra curiosidade é sobre a dedicatória do livro, que é assim: a Sua Majestade, a Rainha da Suécia, protetora dos animais maltratados e amiga de todos os cães. E depois tem assim ao fundo uma nota: na véspera da sua morte, recebeu a rainha a minha promessa de que esta dedicatória subsistiria sem alteração no livro. E aqui está, na edição portuguesa e certamente em todas as edições de todo o mundo. E, para terminar, eu gostava de vos ler aqui uma passagem onde ele se refere, de facto, à grande dedicação, ao grande amor da rainha pelos animais, nomeadamente pelo seu querido cãozinho. A vida de um cão é tão curta, e todos nós sofremos já a perda de um desses amigos. E o primeiro movimento e as primeiras palavras, depois de o termos enterrado à sombra de uma árvore, é para jurarmos que nunca mais teremos outro cão, que nenhum outro poderia substituir e ser para nós o que aquele foi. Enganámo-nos. Não é um cão que nós amamos, mas o cão. São todos mais ou menos semelhantes, todos prontos a amar-nos e a ser amados por nós. Todos são a expressão mais adorável e, moralmente falando, a mais perfeita criação de Deus. Se tivestes por esse amigo desaparecido o carinho que merecia, podereis passar sem outro? Também ele teve de separar-se de vós, pois os amados de Deus morrem cedo. Quando a sua hora tenha soado, lembrai-vos do que vos vou dizer. Não o envieis à sala de asfixia, nem recorrais ao médico do coração compassivo para lhe dar uma morte doce por anestesia. Não será doce, mas dolorosa. Os cães resistem, às vezes, à ação mortal desses gases e drogas de uma maneira atroz. Uma dose que mataria um homem permite muitas vezes a um cão viver minutos intermináveis de sofrimento físico e moral. Várias vezes assisti a esses massacres nas salas de asfixia. Eu próprio dei a morte a muitos cães por anestesia e sei o que digo. Nunca mais o farei. Rogai a alguém de confiança e que goste de cães, o que é indispensável, que leve o vosso cão para o jardim, que lhe atire um osso e, enquanto o rói, lhe dê um tiro de revólver no ouvido. É a morte instantânea e sem dor. Extingue-se a vida como uma vela com um sopro. Muitos dos meus velhos cães foram assim mortos por mim. Todos estão enterrados à sombra do cipreste de materita. E sobre a sua sepultura ergue-se uma coluna de mármore antigo. Ali repousa também um outro cão, fiel amigo, durante 12 anos, de uma graciosa senhora, que o destino quis que fosse a mãe de um país inteiro, do meu país. E, não obstante, guardava-lhe no coração lugar bastante para lhe trazer à campa um ramo de flores todas as vezes que vinha a Capri. E com isto me termino.
Espero que tenham gostado muito, como eu, do livro de São Michel e daquilo que vos disse sobre a vida do Axel Munthe, um grande escritor e também um grande amante da natureza, nomeadamente dos animais, especialmente dos cães. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana e vou-vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!